incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade indurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aceleração de parto, aborto, fraturas, amputações de tecido ósseo, luxações ou queimaduras graves, desmaio provocado por asfixia, choque elétrico ou por causa externa, qualquer outra lesão que leve a hipotermia, doença induzida pelo calor ou inconsciência, ou que requer ressuscitação ou hospitalização por mais de 24 horas, e doenças agudas que requerem tratamento médico, em que exista razão para acreditar que resulte de exposição ao agente biológico, às suas toxinas ou ao material infectado. Então, os três riscos para acontecer um acidente de trabalho grave, ele tem que estar dentro desses três itens, encaixar nesses três itens, ou seja, acidente de trabalho fatal, porque é o que leva a óbito, ou com crianças e adolescentes. A resolução da SESI 3152, ela propõe como descrição da ação, realizar a investigação dos acidentes de trabalho grave notificados no SINAM, então a investigação vai ser só daqueles casos que foram notificados no SINAM, tanto dos trabalhadores formais quanto dos informais, independente do ambiente ou circunstância que o trabalhador esteja envolvido. A medida de desempenho, ela é quadrimestral, tá? E, igual teve no acidente com produto perigoso, a gente tem um elenco 1. O elenco 1 é o município, considera-se a ação realizada no elenco 1. O município que realizar a investigação de 10% dos acidentes de trabalho grave notificados no SINAM. O elenco 2, o município que realizar a investigação de 20% dos acidentes graves notificados no SINAM. O elenco 3, o município que realizar a investigação de 30% dos acidentes. Eu vou falar agora sobre o roteiro. Qual que é o objetivo do nosso roteiro? O objetivo é subsidiar os profissionais da área da saúde nos municípios, referências técnicas municipais e regionais de saúde do trabalhador, a referência temática da vigilância saúde municipal e da GRS, a realizar e monitorar as investigações de acidentes de trabalho grave notificados no SINAM, tanto dos trabalhadores formais quanto dos trabalhadores informais, independente do ambiente ou circunstância que o trabalhador esteja envolvido. Eu vou falar sobre o processo de investigação. Então, para a gente investigar um acidente de trabalho grave, requer alguns pressupostos que são importantes para ser o objetivo ser alcançado. Então, a finalidade da investigação do acidente de trabalho é revelar as causas do acidente, analisando as diversas circunstâncias que contribuíram para a ocorrência do mesmo e adotar medidas de prevenção necessárias. Sempre que possível, realizar o registro fotográfico do ambiente de trabalho, máquinas e equipamentos envolvidos ou até mesmo do setor do acidente. Sempre que possível, articular-se com outras instituições para garantir a efetividade das ações propostas. A etapa 2, preparação ou etapa preliminar da investigação. Então, nessa etapa, ocorre o levantamento de dados sobre o processo produtivo. Por exemplo, ocorreu um acidente, vamos supor, numa indústria de uma construção civil. Se eu não sei o processo produtivo e vou lá investigar, vai ser. Então, eu preciso antes estudar o processo produtivo, pesquisar na internet como que é o processo produtivo desse tipo de indústria que eu vou investigar, para depois eu realizar a investigação. Se teve outros acidentes nessa empresa, semelhantes que ocorreram, definir a equipe de investigação, organizar os materiais necessários. Então, caneta, prancheta, levar a ficha de notificação do SINAM e o relatório que a gente propõe mais à frente. Importante também agendar com todas as pessoas envolvidas a data da investigação e falar qual que é o objetivo dessa investigação. A visita em loco e coleta de dados. Então, na coleta de dados, tem que registrar todas as etapas da investigação. A coleta deve ser o mais objetiva possível. Não emitir opiniões ou juízos de valor, tá? Registrar todos os fatos apontados pelos diversos informantes. Às vezes a gente consegue uma entrevista da investigação com os colegas de trabalho, até mesmo com o empregador. Utilizar o relatório de acidente de trabalho grave de forma a orientar e facilitar na coleta de dados. E a 4, que é a medida de prevenção e controle, acho que é a etapa mais importante, que é o objetivo da nossa investigação. A equipe deve estar atenta e, sempre que possível, propor medidas de prevenção a partir da identificação dos riscos. O
relatório. Para que a gente pudesse desencadear ações de educação com vocês, né? Pudessem desencadear ações de educação, prevenção e vigilância dentro ou fora do ambiente de trabalho a partir dos riscos identificados, a diretoria de saúde trabalhadora elaborou um relatório e nesse relatório foi utilizado algumas informações da ficha do SINAM e outras que a gente achava imprescindíveis conter nesse relatório. O objetivo, então, desse relatório que tem aí na apostila de vocês é aprimorar a investigação das situações geradoras de acidente de trabalho, estimulando ações de prevenção e vigilância. Assim como a ficha do SINAM, o preenchimento dela é obrigatório, tem alguns campos de preenchimento obrigatório, o relatório, todos os campos dele são de preenchimento obrigatório também. A gente propõe que o relatório ele deve ser respondido através de visita ou visita prevista ou visita em loco, ou pelo trabalhador, em caso de óbito, pelos familiares, colegas de trabalho, ou até mesmo empregador. As municípios que já possuem esse instrumento, já faz, acho que eu não está aqui hoje, mas eu acho que já tem instrumento, a gente propõe, sugere, tem que ter as informações que tem nesse relatório, ele tem que constar nesse relatório de vocês para fazer investigação, ok? Como garantir o alcance da meta? Para garantir o alcance da meta, a análise do acidente de trabalho grave deverá acontecer na semana epidemiológica posterior em que houver inclusão desses casos de SINAM, considerando sempre o valor da meta a ser atingido. Então, eu coloquei ali, ó, quantos casos tem que investigar? Então, se vamos supor que na semana epidemiológica número 23, eu tive 20 casos de acidente de trabalho grave. Então, se eu optei pelo elenco 1, se eu impactou o elenco 1, eu vou ter que investigar 10%. Então, 10% de 20 são 2 casos. Então, na semana posterior, eu terei que investigar 2 casos de trabalho grave. Então, uma regra de 3. Todo mundo compreendeu como que faz? A regra de 3. Não é só. 20% na semana epidemiológica 23 corresponde a 100%. Então, B, que é o X, que eu vou saber quanto que eu tenho que investigar, corresponde, se meu município impactou ele, é 10%. Então, eu faço 100 vezes B, e B é o quanto que eu quero investigar, que eu preciso investigar. Então, 100 vezes B é igual a 20 vezes 10%. Então, 100 vezes B, 100B, que é igual a 20 vezes 10, que é igual a 200. Então, B é igual a 200 por 100. Vem aqui para de baixo, vem dividindo, e B é igual a 2 casos a serem investigados. Isso no elenco 1. Se for para o elenco 2, que é 20%, em vez de ser 10 aqui, ó, vai ser o elenco que vocês pactuaram, tá ok? Será que consegui atingir a meta no primeiro quadrimestre? Como eu falei para vocês, essa ação, se vocês conseguiram atingir aqui, fizerem por semana epidemiológica, automaticamente no quadrimestre vocês vão conseguir atingir a meta. Porque vocês estão fazendo 10% a cada semana epidemiológica, se fizer o elenco 10%, automaticamente no primeiro quadrimestre vocês vão ter atingido. Mas aí vocês podem fazer o cálculo. O número de acidentes investigados, aos poucos são 2, sobre o número de acidentes notificados no SINAM, 20 vezes 100. Então, 10% o elenco quantificamente. Entenderam, gente? Isso é fácil de ver. Dentro do incentivo, eles colocam que é 50% das unidades de saúde deve ser equipadas. Isso é investigação de acidente. Isso é outra meta, não tem nada a ver. Está no perfil produtivo. Agora, vocês olham no instrutivo correto, gente. Vamos lá. E o monitoramento da ação, ela iniciará a partir da data da assinatura do termo de compromisso, tá ok? O relatório, ele é a fonte de informação e comprovação da realização da ação. Ele deverá ficar arquivado junto aos documentos de vigilância tecnológica do município e a referência técnica municipal também deverá ser uma cópia privada, sempre onde ela estiver lotada. Essa aqui é a planilha de monitoramento dos relatórios. Então, vocês vão preencher o relatório e aqui vocês vão colocar essa planilha que vai ser de monitoramento. Então, tem o município, o número da notificação do SINAM. Então, toda investigação, vocês vão levar o relatório,
vocês vão ter que levar a ficha de investigação do Sinan junto. Vocês colocam o número da ficha do Sinan, o município de residência e o município de notificação. E aqui a situação do relatório. Se ele foi realizado, se ele foi parcialmente realizado ou se ele não foi realizado. E ali observações que se fizerem necessárias. Olha só, aquela planilha lá que eu mostrei, a planilha de monitoramento. Quem vai preencher aquela planilha de monitoramento? Vai ser o Núcleo Municipal de Vigilância em Saúde. Então, ela preencheu esse planilha de monitoramento e ela vai encaminhar essa cópia da planilha de monitoramento para a referência técnica municipal de saúde do trabalhador, vai encaminhar para o Núcleo Micro-Regional de Saúde e vai encaminhar o consolidado também para a área temática de saúde na unidade regional. Ao fluxo, gente, como que vai ser realizada a investigação do acidente de trabalho grave? Eu vou bem devagarzinho e depois, se tiverem dúvidas, a gente esclarece no final, tá? Por exemplo, ocorreu um acidente. A pergunta: o trabalhador reside no município de ocorrência do acidente? Sim. A notificação foi no município de ocorrência? Sim. O município é sede do SEREST? Sim. Quem faz a investigação? O SEREST faz a análise, faz a investigação do acidente de trabalho grave. Agora a gente vai. Ocorreu o acidente. O trabalhador reside no município de ocorrência? Sim. A notificação foi no município de ocorrência? Sim. O município é sede do SEREST? Não é sede do SEREST. Então, quem faz a investigação? A unidade notificadora e a referência técnica municipal de saúde do trabalhador. Agora nós vamos para o número. Ocorreu o acidente. O trabalhador reside no município de ocorrência? Não. A notificação foi no município de ocorrência? Não. Então, quem faz a investigação é a unidade notificadora e a referência técnica municipal. Ocorreu o acidente. O trabalhador reside no município de ocorrência? Não. A notificação foi no município de ocorrência? Aí aqui a gente vai computar porque se ficou errado. Não. Mas o município é a área de abrangência do SEREST? Se ele for, quem faz o SEREST faz a investigação, apoia a investigação e a referência técnica municipal que deverá fazer. Referência técnica municipal, caso o SEREST apoie. Se o município é a área de abrangência do SEREST, se ele não for a área de abrangência do SEREST, quem faz a investigação é o notificador, a referência técnica municipal. Ok? Nós fizemos todos os possíveis casos que tiverem acidente. Caso o município ele possua notificações registradas por ele, porém, muitos desses acidentes ocorreram nos municípios, esses municípios deverão, junto ao município de notificação, realizar a análise das fontes, realizar a investigação. Agora a gente está abrindo esse pergunta. Tá joia? Ó, tem isso na apostila de vocês. Vai ser bom. Bom, chamou Eliane, Magda, Érica, Romero. Bom dia a todos, meu nome é Marco Aurélio, sou do SEREST Juiz de Fora.
O Sereste Juiz de Fora ele foi calcado na assistência em 94, 95, então a gente não tem cultura ainda de vigilância. Está sendo montado agora, a gente está tentando nessa administração montar uma vigilância, porque fora isso a gente tem as parcerias intra e intersetoriais com o Ministério do Trabalho e Junta do Trabalho, quando tem alguma ação para ser feita, e o próprio Estado. A gente entende que a vigilância deveria ser feita por uma comissão, uma equipe multidisciplinar. A gente está contratando agora um engenheiro do trabalho, a gente já tem um enfermeiro, médico, já temos uma parte da equipe para começar a fazer isso e traçar os fluxos de questionários de como investigar o trabalho, porque a gente, para chegar numa empresa de metalurgia, a gente tem que saber como que a empresa de metalurgia trabalha, qual que é o fluxo deles de trabalho e como é o entendimento deles, porque a gente tem aqui siderurgia, a gente tem fábrica de automóveis, a gente tem cimento, bauxita e várias outras. Posto isso, a gente pergunta o seguinte, foi falado aí de um curtume, que visitaram um curtume. A gente entende que numa cidade pequena é até mais fácil de trabalhar isso, você visitar um curtume. Agora, imagina o Juiz de Fora você chegar na porta da ArcelorMittal e falar, vou entrar aí dentro para a gente fazer uma investigação. Como que a gente faria isso? A minha pergunta é essa. Sem poder de polícia, sem qualquer outra coisa. Como que a gente faria essa investigação? Entrar numa ArcelorMittal, numa Mercedes, numa Votorantim? A gente não tem acesso. É difícil vazar trabalhador acidentado dessas empresas no Sereste. E a gente tem a equipe toda montada, com 2 médicos de trabalho, 2 médicos de doença ocupacional, um psiquiatra. Porque, igual eu estou falando, o grande problema que o Juiz de Fora está enfrentando hoje, é lógico que a gente tem os acidentes de trabalho, a gente tem tudo. De cada 10 que chega, 8 é transtorno psiquiátrico relacionado ao trabalho. São as novas formas de gestão, são as novas formas de trabalho, são a meta, principalmente bancário. A pessoa chega e desmonta na frente do assistente social. Transtorno, depressão e, em alguns casos, suicídio. Então, quer dizer, mas na lógica do acidente, isso aí é outro caso, isso aí é outra parte. Na lógica do acidente, então a gente tem essa preocupação, como acessar para fazer a investigação. No encontro que teve em São Paulo com o Lacasse, falou o seguinte dado, 20% hoje do acidentado está no terceirizado, que é outra forma precária de trabalho. Então, quer dizer, a gente tem outra situação. Você chega na empresa, ele não é funcionário da empresa, ele é precarizado da empresa. E já tem um quarteirizado, que é aquele que trabalha sobre o pé do terceirizado. Que isso é introjeção do discurso do capital. O capital introjeta o discurso, o de cima pisa no de baixo, o de baixo pisa no de baixo, e vai pisando para aí afora. Em algum momento ele vai chegar ao acidente de trabalho, porque ele não aguenta a situação. E aí um dado interessante, aqui o Carlinhos preocupado com a cidade pequena em realizar esse trabalho. Nesse mesmo congresso que eu fui, que estava o Lacasse, só a título de ilustração, tirando a chefia do Renasce em Brasília, o resto dos funcionários é contrato precarizado dentro de Brasília. Então, Carlinhos, então a gente não está muito ruim na fita não, você entendeu? A gente está mais ou menos na fita. Isso foi dados passados pelo Lacasse no congresso que eu fiz em São Paulo. Da Renasce, tirando a chefia, a maioria é contrato precarizado. Agora, a minha pergunta é, como fazer vigilância em grandes empresas para mim ter acesso? Que a gente está começando essa cultura agora. A gente é calcado na assistência. Obrigado. E Marco Aurélio, eu também sou de Sereste e... Marco Aurélio, eu também sou de Sereste, né? A gente também tem esse desafio de fazer vigilância nos ambientes de trabalho e eu acho que foi muito oportuno quando o Estado pactua esse indicador de investigação de acidente de trabalho grave, né? A gente ainda precisa de ter padronizado cultura, conhecimento, informação para a gente dar conta de fazer vigilância em ambiente de trabalho. Só que o que está sendo proposto aqui é a investigação do acidente de trabalho grave. Como que eu chego numa empresa para fazer uma investigação do acidente de trabalho grave? Eu chego e vou falar, olha, esse trabalhador sofreu um acidente de trabalho grave e o SUS atendeu esse trabalhador. Eu estou aqui, né, porque o SUS atendeu esse trabalhador. E aí, a gente entra em qualquer empresa, a gente tem esse problema, eu sou de Betim, tem a Fiat, e nosso Sereste falava, nós nunca vamos fazer vigilância na Fiat. Claro que não vamos.
A Fiat não precisa da nossa vigilância do ambiente de trabalho, não. Ela tem ótimos engenheiros de segurança do trabalho, tem ótimos médicos do trabalho, mas o dia que um trabalhador da Fiat se acidentou com uma empilhadeira e ele foi atendido no pronto-socorro do Hospital Regional de Betim, uma enfermeira e uma assistente social chegaram na porta da Fiat e falaram: viemos aqui investigar esse acidente de trabalho grave que foi atendido no SUS para dados epidemiológicos, e mostramos a ficha do Sinan e fomos recebidos pelo SESMIT da Fiat, que levou a equipe até o local do acidente, deu todas as informações necessárias. Isso, gente, não é fácil, eu sei que não estou falando da vigilância do ambiente de trabalho, de eu ir lá e fazer um mapeamento de todo o processo produtivo, desde a matéria-prima até a mercadoria pronta, não é isso. Nós estamos falando de investigação de acidente de trabalho grave, que nós ainda estamos para entender o que é vigilância em saúde do trabalhador do SUS, que não é copiar a inspeção do trabalho que o Ministério do Trabalho e Emprego faz. Então nós estamos aqui, Marco Aurélio, sofremos também junto com você, nós ainda não descobrimos, está aí todo mundo que tem know-how de vigilância, o que é fazer vigilância em saúde do trabalhador no SUS, dentro dos ambientes de trabalho, né? Nós não é isso que estamos propondo com esse indicador. Nós estamos querendo propor com esse indicador entender quais foram as causas daquele acidente de trabalho grave que o SUS atendeu, tanto atendeu que notificou, né? E outra coisa, quando você começa a mostrar que você também registra o acidente de trabalho que você atende, porque o SUS nunca tinha feito isso, está começando a fazer, né? Tem uns anos para cá. Eu tenho uma empresa hoje que é Metal Cider, que é uma das grandes empresas lá de Betim, que ela solicitou um treinamento do SEREST, treinar o SESMIT dela, para o SESMIT dela também fazer a notificação do SINAM. Então eu não estou indo lá para falar se o processo dele está errado ou não, eu estou indo lá para investigar porque eu atendi, mas eu tenho também esse desafio. Hoje eu tenho 2 engenheiros de segurança, técnico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, para fazer a vigilância do ambiente de trabalho, que estão se descobrindo, e que não são nas grandes, que as grandes às vezes não precisam da gente. O que é vigilância? O que é o público-alvo do SUS? Às vezes a pequena, média empresa não conhece nem o que é INR, não conhece nem o que é um ambiente de trabalho seguro e saudável. Às vezes são essas que são os clientes do SUS na área de vigilância. Então nós também compartilhamos de você desse sofrimento, mas não é isso que está posto nesse indicador, tá? Aqui é para investigar o acidente de trabalho grave atendido pelo SUS, que o SUS bancou o atendimento, e é o direito do SUS então descobrir quais foram as causas e orientar que evitem outros acidentes nesse mesmo local. Só completando a máquina aqui, também com a contribuição ali do pessoal de Belo Horizonte, e isso é um exercício difícil. Qual é a atribuição de quem? Qual competência de quem? E o que eu vou fazer na hora que eu tenho que fazer? Okay? Então, quando vai o SUS investigar o causa do acidente, que foi uma prensa que amputou o braço do indivíduo, ok? Aquela prensa ali, você vai com o engenheiro, vai o que for, qual foi a causa desse acidente? O próprio nome diz que é acidente, não deveria ter ocorrido. Agora, não é o SUS que vai procurar o culpado. Quem é o culpado desse acidente? É o patrão, é o empregado que não fez, vamos dizer, ele não usou as normas de segurança, é o patrão que não deu as normas de segurança da máquina, é o patrão que não fez a revisão da máquina de 6 em 6 meses e que o parafuso da parafuseta saiu, ok? Tem o Ministério do Trabalho, tem a polícia, inclusive, que dependendo da situação, a polícia vai lá e vai fazer ação de polícia. Agora, a ação, e aí é uma ação muito difícil, porque é um exercício que nós vamos ter que aprender. Qual é a minha competência na gestão do trabalho? Agora, a vigilância, aqui que nós falamos no início aqui, nós estamos aqui juntos para buscar que vigilância é essa que nós vamos fazer, né? E nós vamos aprender a fazer que vigilância juntos. E o que podemos fazer? Agora, a ação, é claro, é investigar o acidente do trabalho. Nós sabemos que tem cheio de denúncia, que essa empresa tem funcionário terceirizado, que essa empresa não paga hora extra, que essa empresa não dá alimentação correta, que essa empresa não tem refeitório, que essa empresa. Quem tem que fiscalizar essa empresa é o Ministério do Trabalho. Então, na hora que eu for lá investigar o acidente, até a Marcela coloca pela literatura, eu não tenho que colocar, inclusive, juízo de valor.
Eu sei que essa empresa é um absurdo, que ela consome, que ela usa o trabalhador. Eu não posso usar meu juízo de valor. Tá? Eu tenho que ir lá investigar a máquina, o ambiente da máquina, como é que essa máquina faz, como é que é o processo. Esse trabalhador tem quanto tempo que ele opera essa máquina? É isso que você vai perguntar? Tem quanto tempo que você opera essa máquina? Você foi capacitado para atender essa máquina, para operar essa máquina? Foi? Cadê? Qual o comprovante da sua, né, que você foi inspecionado? Né, você está usando esse... Então é outra coisa. E que nos traz angústia. Mas para isso a gente tem que ter... Ela coloca também naquelas etapas de investigação, eu tenho que pelo menos buscar que empresa é essa, não é isso? Como é que é o processo de produção? O que ela produz? Não é isso? Ah, o acidente foi numa prensa. Não é isso? Busca, aí você tem os técnicos, que prensa é essa? Como é que é? Qual é o risco que ele tem? É assim, aí que vai o engenheiro. Então, essa clareza tem que ter para a nossa angústia ser melhor. Agora, a função, o que nós vamos fazer, nós temos que aprender a ter isso. Porque senão a gente vai entrar nessa empresa e a empresa vai impedir a gente de entrar nele. Ok? E aí eu só vou entrar nessa empresa com o poder de polícia, que na hora que necessário, obviamente, você tem o poder de polícia. E quando eu citei a questão do costume, já foi de outra lógica, de que existe realmente uma outra experiência, um parênteses que eu coloquei, para falar como nós estamos trabalhando com a atenção primária, e o que ela é capaz de fazer. Ok? Mas a atenção primária ela não vai investigar um acidente sozinha. Não é isso? Tem acidentes que ela pode até ser capaz de fazer, mas o que coloca? Todos os parceiros que se fizerem necessário, quando estiver nas etapas de investigação, eu tenho que identificar. Eu dou conta de fazer isso sozinho? Não. Quem eu vou precisar? Não? Eu vou precisar de engenheiro? Eu vou precisar de ambiental? Eu vou precisar disso? Eu vou precisar daquilo? Por isso tem aquelas etapas da investigação. Eu vou retirar minha pergunta. Bom, Otalino, GRS e Piutá. Primeiro, gostaria só de compartilhar a informação. O Sereste de Uberlândia, ele tem um relatório e usa o relatório na investigação, tá certo, né? Só reafirmando. A segunda colocação, eu estava olhando aqui o fluxo, tá? Como que funciona, quem que faz. E o que aconteceu lá, a nossa parceria, porque o Piutaba não tem Sereste, não é sede, mas ele está na abrangência do Sereste de Uberlândia. E houve um acidente lá e nós, em articulações, né, em parceria, coleguismo, todo esse abraço, né, abraço caloroso da gente lá trabalhar junto, nós vamos fazer a investigação. E aí aqui no fluxo não contempla essa situação, tá certo? Por exemplo, no nosso caso lá, muitas das vezes eu vou falar a palavra incapacidade, mas é porque as pessoas ainda não tiveram acesso e ainda estão construindo a saúde do trabalhador. Então, quando eu falo incapacidade, não é incapacidade intelectual e de inteligência, não. É a questão de oportunidade, treinamento, de reciclagem não, é realmente capacitação, né? Então, o que acontece? Os nossos municípios lá estão na mesma situação que nós da GRS, tentando construir junto. Tanto é que as nossas ações ainda estão limitadas. A gente está vendo o norte agora, né? Ainda bem que a gente está conseguindo enxergar essa situação. E aqui nesse fluxo, nesse caso aqui, a gente vai ter que ter sempre assim, um apoio do Sereste, com a referência técnica municipal, mas também com a referência técnica regional, para que a gente possa trabalhar junto e crescer juntos, tá? Então essa é uma colocação que é uma realidade nossa, a questão do fluxo. E outra coisa, Maria José, cadê ela? Não estou vendo ela. Cadê ela? Lá atrás. Maria José lá atrás, gostaria de, a terceira colocação minha, registrar, né, o seu excelente atendimento para comigo, lá no GRS, tá? Na verdade, eu quero mesmo te elogiar e registrar esse elogio pela sua extrema educação, tá? Muito obrigado. Rita, cadê a Rita?
Você fala a investigação do acidente de trabalho grave?